Muito boa tarde, nesta quarta-feira, agosto de 2021, temperatura elevada em Santo Ângelo, capital das missões. Estamos retornando ao nosso programa Trabalhador em Foco, na Rádio Web Serve, na companhia da doutora Neuza Belchiorni, da doutora Ariane, para debater os assuntos de interesse dos servidores municipais, trabalhadores de um modo geral. Quero começar provocando a doutora Neuza com a previdência complementar. Que bicho é esse, doutora? Explica para nós qual é a influência que tem para os nossos servidores públicos municipais, especialmente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, doutora Ariane. É uma satisfação a gente estar aqui novamente conversando. A gente já havia iniciado uma conversa a respeito desse tema e a gente percebeu que há uma preocupação muito constante e questionamento dos servidores a respeito dessa previdência complementar. O que seria, então, a previdência complementar? Esta previdência complementar, ela está, vamos dizer assim, vinculada àqueles servidores que são do regime próprio de previdência, para aqueles servidores que vão ganhar, vamos dizer assim, os seus proventos acima do teto do regime geral de previdência. Os municípios, eles têm um prazo para se adequarem com uma legislação municipal, então é necessário, até a doutora Ariane nos questionava, no outro dia, que se há necessidade de instituição de lei municipal, de quem é essa responsabilidade, então é do Poder Executivo de elaborar essa lei, instituir um novo regime de previdência complementar e passar pela Câmara de Vereadores e ser aprovado. A partir da aprovação, ainda tem o trâmite do convênio, que é necessário, então, firmar o convênio com uma entidade para, então, contratar um plano de benefício que esses servidores terão acesso. Aí, o grande questionamento é quem são os servidores que terão acesso, para quem é essa previdência complementar. Mas só para o nosso ouvinte, servidor que não tem lá um largo conhecimento jurídico, compreender. O que nós temos hoje? Nós temos uma previdência que abrange todos os servidores, até o momento, certo, pertencentes ao município. Ou regime próprio ou regime geral. Aí, primeiro, a previdência complementar para os municípios do regime geral, ela também é utilizada ou só para os servidores que pertencem ao regime próprio de previdência? Só para os servidores que têm regime próprio de previdência. Tá. Por quê? Porque aqueles servidores que têm o regime geral de previdência, eles já estão limitados ao teto. Certo. E agora, então, nós vamos ter uma limitação ao teto dos servidores que estão enquadrados no regime próprio de previdência dos seus municípios, que aqui no estado, em torno de 300 e poucos municípios, têm regime próprio de previdência social. Só para nós citar dois casos, Cruz Alta, regime geral, Santo Ângelo, regime próprio de previdência. Tá. Então aí nós vamos para um segundo momento. Esses servidores que já estão no quadro do município, eles vão ser atingidos pela previdência complementar ou quando vierem a se aposentar vão continuar recebendo o valor da remuneração conforme as regras da aposentadoria, ou eles já vão se enquadrar no teto? Os servidores que já estão no quadro, se eles optarem por aderir ao regime de previdência complementar, eles têm essa prerrogativa de optar. Tá, e qual vai ser o momento em que eles vão ter que optar? A lei do município vai instituir um prazo. Certo, então a lei que o município vai formar referente à previdência complementar vai estabelecer esse prazo e o servidor opta ou não. Exato. Tá, e qual é a diferença entre quem optar e quem não optar? Isso o servidor tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que ele optar pela previdência complementar, o seu provimento pelo RPPS vai ficar limitado ao teto.
Tá? O excedente ao teto, ele vai receber, então, pela Previdência Complementar. A contribuição também, ela fica limitada. Tá? Então, a partir do momento que ele optou pela Previdência Complementar, ele vai contribuir para o RPS, tá? Até o teto daquela remuneração que são vencimentos, parcelas, né, incorporadas, né, sua remuneração. O que exceder a esse teto, então é feita a contribuição para a Previdência Complementar. Tá. Vamos falar em números. Certo? Para o servidor que aderir ou não aderir, e que já está no quadro do município, estamos falando do servidor que já está estável, né, já tem uma história no município, muda o valor da contribuição? O valor da contribuição, a alíquota da contribuição muda. Por quê? Aquele servidor que já está no quadro, que não quiser aderir à Previdência Complementar, ele vai continuar contribuindo na alíquota dos 14%, Que foi alterada que recentemente. foi alterada recentemente, sobre os seus vencimentos e suas parcelas incorporadas. Né? Todas elas sobre 14%. Como vem acontecendo. Os seus proventos não ficarão limitados ao teto. Tá? Vai depender, então, do regramento, quando ele ingressou, se foi antes de 2003, para pegar a validade, se foi depois, pela média de contribuição. Assim que vai dar, né, a sua aposentadoria, os seus proventos. Aquele servidor que optar pela Previdência Complementar, ele vai receber do fundo, então, do regime próprio de Previdência, até o teto, né? Aquilo que exceder, que ele vai contribuir para a Previdência, aí ele vai receber depois da Previdência. Mas, para fins de contribuição, quem não optar e quem optar até a data da aposentadoria vai ter diferença? A senhora já me disse que quem não optar vai continuar pagando os 14%. Certo? E quem optar paga menos, mais que os 14%? Até o limite, até o limite de 6 mil vai pagar os 14. Acima disso, vai depender do que a lei do município estabeleceu. For 7,5 e o outro 8,5 depende da alíquota estabelecida. Isso, e na verdade, assim, ó, o que os planos dizem? Que lá nós temos uma alíquota máxima. Tá? A lei do município vai estabelecer a alíquota máxima. Geralmente eles estão estabelecendo aí 8,5%, 7,5%. Mas, se o servidor quiser optar, não, eu quero contribuir com 5%, eu quero contribuir com 6%. O município, na condição de patrocinador, ele também vai contribuir o mesmo percentual que o servidor optar. Né? Se ele quiser optar por menos, o servidor município também vai. Só que, na verdade, então nós temos uma situação bem clara, pelo menos na minha opinião. Então, eu opto pela Previdência Complementar, talvez o total do valor da contribuição seja até inferior, certo? Dependendo das faixas que o município estipular lá. Tá. Mas se é diferente o valor, se o valor pode ser menor, eu vou ter prejuízo, vai diminuir minha aposentadoria, o valor que eu vou receber na aposentadoria ou é o mesmo valor? Na verdade, assim, ó, o município, se você contribuir 14%, o município também vai contribuir 14% para o fundo de previdência. Perfeito. Né? Então, você pode, vamos dizer assim, chegar a lá no final receber mais, né? Se você contribuir só para o regime próprio de previdência. Só que lá você vai receber somente os teus proventos. Vai chegar no final, você vai receber os teus proventos. Na Previdência Complementar, você tem a opção, por exemplo, tá? Eu vou contribuir com 8%. Tá? O município vai contribuir 8%. Eu quero contribuir mais de 8%. Eu quero contribuir 14%. Eu posso contribuir 14%. Tá? Só que o município fica limitado aos 8%. Então, eu vou ter que ter um autopatrocínio a partir dos 8%. Tá? Eu contribuo 14%, o município só vai contribuir 8%. Lá no final, esse valor, ele vai, vamos dizer assim, uma conta individual minha. É uma reserva que eu tenho, tá? No final. Que essa reserva, ela pode ser
Dependendo do plano de benefício, é importante que quando for contratar a entidade ver qual é o plano de benefício. Eu posso resgatar 60% ou 40% desse valor no final, tá? Quando for me aposentar, pensando assim, não, é uma poupança que eu fiz, eu posso pegar esse valor e vou investir bem, né? Bom, não, eu não quero, vou converter isso aqui tudo em benefício, então eu vou receber benefício. Lembrando que esse benefício ele está limitado ao meu saldo que eu tenho lá. Então, pensando pela realidade dos nossos servidores, daria, na sua opinião, para nós dizer que não é vantajoso optar ou que é vantajoso optar? Para aqueles servidores que já estão, que têm qualidade, que ingressaram antes de 2013, né, eu não vejo assim muita, vamos dizer, vantagens. Tá? Porque você vai abrir mão de receber um provento acima do teto, que hoje nós vamos dizer assim, Sim, se a pessoa ganha 9 mil reais por mês, ela pode receber os 9 ela vai receber os 9 mil. E se ela optar, qual é o risco de não receber os 9? Não, ela vai receber os 6 mil, mais o que ela tiver de reserva na complementar. É interessante isso. Tá, isso é uma situação para aqueles servidores que já estão. E aqueles servidores que vão ingressar, doutora Eliane, no quadro, agora? Os servidores que vão ingressar, eles podem fazer um requerimento, né? Falando que assim desejam. Da mesma forma, eles podem requerer até a exclusão deles, caso não desejarem. Até que a gente tinha comentado que surgiu um questionamento no dia, que lembra que comentamos sobre a possibilidade do resgate em caso de exoneração? Sim. E se o servidor ele não tem mais interesse, né, ingressou no serviço público, ele não tem mais interesse no regime de previdência complementar, ele requereu a exclusão dele, a senhora comentou que não tem direito a fazer resgate. Mas essa contribuição, ela vai ser contabilizada na média da aposentadoria dele ou não? Que na verdade, assim, para aqueles servidores que ingressarem no serviço público, após a implantação do regime complementar, ela é automática. Então, independente de eu aderir ou não, automaticamente eles estão incluídos. Aí vai haver necessidade, e a própria lei também vai estabelecer lá um prazo para que esse servidor diga, olha, eu não tenho interesse, eu não quero participar, tá? Se houve a contribuição já do servidor, já houve o desconto lá de, vamos dizer, 2, 3 meses, tá? Este valor que foi descontado, ele vai ser revertido, né, para o fundo, tá? O servidor não vai fazer o resgate, ele pode pedir a sua exclusão, mas ele não recebe esse valor de volta, não há resgate, ele vai para o fundo. E esse valor vai ficar lá no fundo e daí vai contribuir para que ele então tenha, vamos dizer assim, na sua média. Então ele fica contabilizado na média da aposentadoria. E vai para a contabilização do fundo. E os seus vencimentos, né, os seus proventos vão ficar limitados então ao teto, né, da previdência, hoje 6 mil. Então, por mais que não tenha esse resgate na contribuição, ela é contabilizada para a média da aposentadoria. Isso. De toda forma. E só no caso de exoneração e corte, que é uma das hipóteses que permite o resgate. Exato. Aí nós temos 3 possibilidades. Se o servidor que fazia parte do regime de previdência complementar se exonera do município, então ele tem 3 opções. Ele pode continuar na previdência, fazer o seu auto-patrocínio. Ele pode fazer o resgate desse valor, daquilo que ele contribuiu. Ou então ele pode pedir a portabilidade, que é migrar, então para um novo, se ele for uma nova atividade, uma nova atividade, ele pode migrar e a gente pedir a portabilidade. Da previdência complementar. Então, para aqueles que ingressarem, é automático, daí se eles não quiserem, tem que fazer um requerimento, né? Isso. E para aqueles que já estão, é facultativo. Isso. E o servidor que... talvez essa seria uma pergunta sobre o futuro, mas importante a gente também deixar claro. O servidor que hoje está no município, que amanhã ou depois se exonera e vai para a iniciativa privada, ele leva essa contribuição do mesmo jeito que atualmente ele tem,
no serviço público? Na verdade, assim, para a iniciativa privada, não, porque ele vai contribuir com o novo regime, né, que é o regime geral de previdência. O regime geral de previdência não tem Mas esse valor da previdência complementar, ele pode fazer um resgate. ele pode resgatar. Pode resgatar. Até porque lá, no regime geral, ele está vinculado ao teto. Isso, ou continuar, então, com autopatrocínio. Eu posso continuar me autopatrocinando. Aderir uma previdência particular, complementar. Que é um fundo para ele mesmo, Que é né? um fundo. Exato. Tá. E qual é o prazo para os municípios se adequarem? Eles têm até 11, agora de 11 e 12 de novembro, já deve estar o plano já aprovado, né, pelo Ministério da Previdência. 11 e 12 de novembro tem que estar aprovado. Tem que já estar aprovado pela E a aprovação, ela se dá antes da lei municipal, para então enviar a lei para o legislativo, ou passa a lei? Primeiro vai passar a lei. Esse cronograma, é importante a gente entender isso, como que funciona no município. Na verdade, assim, os municípios agora, a maioria, seguindo a orientação, né, dos órgãos de consultoria, TCE também, se formou uma comissão, tá? Aí essa comissão fez todo o estudo da legislação, né, da previdência complementar, inclusive entraram em contato com entidades aí, tá, estão fazendo estudos de planos de benefício. O município, então, vai instituir a lei, vai para a Câmara. Após a promulgação, então, da lei, é feito o processo seletivo para a escolha da entidade. Tá? Escolha da entidade, análise dos planos que as entidades têm. Tá? Após firmar o convênio, aí, então, é mandado para o Ministério da Previdência para a aprovação, tá? Da lei, do convênio da entidade e do plano contratado. E só depois disso que, digamos assim, se implanta no município. Exatamente. A partir daí, então, passa. Aí até se questiona, pergunta, é a partir da lei, da edição da Porque, lei? em tese, É a partir da aprovação do plano? Né? Aí, então, depende, sim, ó, se o município como é que ele vai instituir isso na lei? Né? Se ele vai colocar lá como já, assim, a partir da publicação. Mas a maioria é a partir da aprovação, até porque tem alguma questão de servidores, quem já está, para quem vai ingressar, então, a partir da aprovação. Da aprovação do plano, não da publicação. Isso. Muitos municípios estão fazendo assim. Tem algum município na nossa região aqui que já implantou a previdência complementar? Na verdade, assim, há uma conversa entre os municípios aqui da região, recém estão na fase ali de estudos e implantação, né? Mas, fora da nossa região, já tem municípios que já estão com a lei aprovada e que já estão na fase de aprovação dos planos. Então, voltando na sua opinião, quem ingressou antes de 2003, que possivelmente vai se aposentar com paridade, não seria lá tão vantajoso aderir à previdência complementar, na sua opinião? Eu não vejo assim, ó, principalmente a questão da pensão. Por mais que você contribui 14%, o servidor possa pensar assim, é bastante, 14%, é 14%, é bastante no fundo, tá? Mas, a partir do momento que eu vou ter os meus proventos, eu tenho a possibilidade de me aposentar aí com os proventos de acima do teto de R$6.000, 8, 9, 10 mil. Vai depender muito da remuneração que ele ganha hoje, né? Então, eu vejo assim, você deixar de estabelecer um teto aí de R$6.000 por mês, migrar para uma previdência complementar para você receber lá no final, ver quanto é que diz que tem uma boa rentabilidade, mas quanto é que eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar? Porque a minha contribuição vai ser 8%, o do patrocinador do município também vai ser 8%. Eu somando isso, quanto é que vai me dar daqui 10, 20 anos? E sabe o que me preocupa? Porque os servidores vão estar na fase da melhor idade da vida, digamos assim, né? E que normalmente aumentam os gastos com saúde, e aí justamente diminui aquele valor que ele poderia receber. Daí vem aquela ideia, mas eu vou receber esse valor reunido
só que esse valor reunido se gasta de forma mais instantânea, né? E aí, muitas vezes de forma desnecessária. E aí eu passo a receber na aposentadoria um valor inferior ao que eu estava recebendo quando estava na ativa, e é normalmente a partir dessa idade que eu tenho mais despesas, principalmente na questão da saúde. E muitos servidores, a gente conhece a história aí de muitos, acabam contraindo dívidas, né, comprometendo a renda com empréstimos, e aí não tem margem, não tem recurso, tem necessidades, principalmente de saúde, e ganham menos. Então, realmente eu acho que, na minha opinião, concordo com a senhora, para quem ingressou antes de 2003, é uma situação a ser bem avaliada. Por isso que é importante que consultem, né, o sindicato, consultem os advogados, nós aqui da BMR estamos sempre à disposição para dar a orientação melhor de cada caso. Foi rápido, né? Não conseguimos esgotar o assunto novamente, mas semana que vem nós retornaremos com uma previdência complementar. Quero agradecer a doutora Neuza, a doutora Ariane, e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.